Olá, meus irmãos e irmãs, obreiro, nós estamos em mais um período semanal, Minutos com Jesus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está já comigo aí para darmos prosseguimento em mais um período aqui nas mídias sociais com o tema Vida do Obreiro. Nós já temos tratado vários assuntos sobre a vida do obreiro, mas queremos dar prosseguimento. A última vez que nos encontramos, falamos sobre o obreiro e a necessidade dele conhecer a doutrina da salvação. Nós falamos alguns aspectos que tangem a doutrina da salvação, a soteriologia. Agora, nós vamos falar sobre a doutrina da conversão. O obreiro precisa ser realmente muito ligado à questão dessa doutrina. A palavra conversão literalmente significa o ato de virar-se para a direção oposta. Virar-se para a direção oposta é uma necessidade, porque o homem caminha de passos largos para o abismo e ele é engodado pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Então esse ser humano, ele precisa fazer a parte dele, que é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e tomar uma decisão de virar-se para a direção oposta. Na Bíblia, essa palavra é usada para descrever a mudança que o Evangelho produz na vida de todos quantos aceitam ao Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, conforme Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Conversão envolve dar as costas para o pecado e também para o próprio eu. Isso chamamos de arrependimento. A Bíblia diz que o arrependimento leva a abandonar de uma vez a vida velha e se apegar a uma nova vida com Cristo. Abandonar as trevas e se agarrar à luz, abandonar as transgressões e as iniquidades e se agarrar ao favor de Deus, a graça, que é o favor imerecido que nós recebemos da parte do Senhor nosso Deus. Se a pessoa não se achega a Deus, a conversão fica incompleta. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É impossível uma pessoa dizer que se arrepende, continua na mesma vida, fazendo as mesmas coisas, vivendo uma vida antiga e ligado a uma religião morta. Quem assim age não tem transformação, apenas viveu uma leve emoção, não age com a razão. O homem é salvo não porque abandonou o pecado, mas porque se voltou para Cristo. E enquanto ele se manter com os olhos fixos em Cristo, ele não vai se desviar do caminho, porque Jesus Cristo é o caminho. Ele é a palavra viva. Hebreus 12, 2. Passos então para essa conversão. Salmos 119, 59 e o 60 fala a respeito dos passos para a conversão. O salmista diz que considera os caminhos trilhados e analisa se prosperará diante de Deus ao trilhar por aquele caminho. Isto é, ele se autoanalisa e vê que necessita de um Salvador. Ele fala depressa em retornar a aceitar o caminho, além de guardar os estatutos, apressar-se em acertar uma vida diante de Deus e dar testemunho, ajudando outros a também acertarem
os seus caminhos. Ele enfatiza que o abandono do caminho do mal e a mudança radical é uma opção pessoal, não tem a ver com os outros, com o que estão dizendo, com o que estão falando a respeito da pessoa. É uma decisão extremamente pessoal. A pessoa se autoanalisa e a pessoa define: vou mudar de vida. E quando essa pessoa toma uma decisão, então a palavra de Deus entra em ação e vem então a transformação na vida desta pessoa, e aí acontece a conversão. Entre tantos outros exemplos na Bíblia, nós temos o filho pródigo. Ele se autoanalisou, viu que a sua situação estava deplorável, sabia que seu pai tinha condições, muitas condições, decidiu pessoalmente, ninguém lhe persuadiu, ninguém veio lhe dar conselhos. Ele mesmo autoanalisou-se e tomou uma decisão pessoal. Levantou-se, deixou aquele chiqueiro, deixou aqueles porcos e partiu para a casa do seu pai. O pródigo achava que seu pai estava zangado com o que ele havia aprontado outrora, que foi realmente algo terrível, e determinou em ser apenas um jornalheiro, um empregado da sua fazenda, pois reconhecia que ele tinha pecado horrivelmente contra o seu pai e também contra a sua família. Quando chegou, foi recebido pelo pai com alegria, recebeu as honrarias de outrora e recebeu o perdão do pai. Quanta gente desviada não tem força para retornar para a casa do pai, acham que seus pecados são imperdoáveis, ficam lamentando a situação e envergonhados. Mas eu te convido nesta oportunidade, se eu estou falando com alguém nessa situação que deixou a igreja, deixou os caminhos de Jesus, deixou o aprisco pastoral, envergonhou-se, está envergonhado, gastou tudo que tem, está vivendo uma vida deplorável, eu te convido a se autoanalisar, tomar uma decisão e entre em contato com uma igreja e volte para Jesus. Volte para Jesus. Ele vai estar de braços abertos para te receber. O arrependimento tem a ver com salvação. Arrependimento envolve uma mudança completa no pensamento da pessoa sobre a vida do pecado que ela vivia e um desejo profundo de mudança, além de uma busca desesperada por um Salvador. A diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é o arrependimento momentâneo apenas para escapar da punição. Arrependimento é um desejo de viver uma vida livre, com liberdade, eternamente com Cristo. O arrependimento está muito ligado à fé. É a fé que leva a pessoa a abandonar totalmente o pecado. O arrependimento aliado à fé faz com que a pessoa sinta tristeza pelo pecado cometido, sinta pavor pelo pecado e não prazer pelo pecado. A fé que salva não é dirigido a um credo, uma crença doutrinária, mas a uma pessoa, quem? Jesus ou Cristo. Não basta a pessoa se render às doutrinas das Escrituras e achar que está salvo. Tem que se render a Cristo e cultivar comunhão com Ele, conforme escreveu Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Em todo o Novo Testamento somos admoestados a crer em Jesus Cristo para a salvação, e não é um fato. A fé salvadora é baseada na revelação das Escrituras Sagradas. Buscar a Deus sem orientação é pura frustração, desespero e prática de superstições, pois conhecemos a Deus e mantemos íntima comunhão com Ele e conhecemos as Escrituras Sagradas. A fé salvadora leva a pessoa a uma entrega total. A fé salvadora não é apenas uma confissão,
mas uma dedicação a Cristo. A fé como ato de crer em Cristo vem da nossa própria vontade sob o efeito da graça que Cristo nos alcançou e é oferecida pelo Espírito Santo. Portanto, como já foi dito, salvação parte de uma decisão pessoal. Salvação não vem através de uma conquista de pessoas à nossa volta. As pessoas à nossa volta podem estar nos direcionando a Cristo, apresentando Cristo, dizendo quem é Cristo. Mas assim que nós conhecemos quem é Cristo, quem é Jesus, nós devemos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa alma, ocupar toda a nossa fé, arrepender dos nossos pecados e abraçar esta nova vida que vai nos conduzir à eternidade em salvação plena. Todo obreiro precisa saber dessas verdades para ensinar, para redarguir e para corrigir. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está comigo aqui nesse período semanal, Minutos com Jesus. Até a próxima oportunidade. Se você quiser fazer o curso de teologia, nós temos curso de teologia pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso, com uma hiper promoção. Nós estamos com 50% de desconto na mensalidade, de R$100 por apenas R$50. Não perca tempo, entre em contato com a gente, 439-2001-2860, 439-2001-2860, é o WhatsApp, mensagem, texto ou áudio, você entra em contato e a gente já entra em contato com você imediatamente e você poderá fazer básico, médio e bacharel em teologia. Aguardo o seu contato. Até a próxima, se Deus permitir. Shalom Adonai.